Antes de iniciar a meditação, eu particularmente gostaria de responder uma pergunta que a Isa fez no domingo passado. A Isa está aí, né? Domingo ela estava aqui, hoje ela está por aí, né? Trabalhando com o pessoal da comunicação. Quando ela disse assim, o que aconteceu um ano atrás? Onde que você decidiu enterrar ou parar? Hoje, exatamente hoje, dia 12 de março de 2023, faz um ano que eu chamei o pastor ali no cantinho e pedi um período sabático, né, pastor? O pastor relutou, mas no final ele me abençoou. Logo após o encontro de mulheres que aconteceu no ano passado, no dia 12 de março, eu fiz esse pedido para o pastor. E mesmo depois de tudo que Deus já havia realizado na minha vida, naquele momento eu imaginava que para cuidar de um projeto pessoal eu precisava dar um tempo nos meus ministérios, né? E então eu parei, recuei um ano atrás, viu, Isa? Logo ali, passou bem rápido. Então, talvez nesse último ano, você não tenha me visto muitas vezes por aqui, e foi por isso. Mas eu quero dizer para você que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. Então, hoje, eu peço perdão para Deus, também peço perdão para essa igreja, porque talvez tendo parado, muita coisa deixou de acontecer na minha vida e talvez na vida de outras pessoas que Deus poderia querer trabalhar através da minha vida. E hoje eu não poderia começar essa meditação sem antes fazer esse pedido de perdão, né? Nesse período, a bondade e a misericórdia de Deus, elas me cercaram em todo o tempo. E hoje eu agradeço, porque esse período sabático estendido, ele terminou. E aqui estou eu. Não queria chorar, irmãos, mas hoje chorei o dia inteiro. Cada hora que eu lia, eu chorava de novo. E, enfim, eu quero meditar com a igreja, na luz da palavra de Deus, sobre uma anfitriã amada por Jesus. No início, a Jaque leu conosco o texto que está lá em Lucas 10, né? Do 38 ao 42, contando a história de uns irmãos, né? Marta, Maria, Lázaro. E eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Quem é que gosta de ter a casa cheia? Amigos, parentes, irmãos. Enfim, gosta de estar na companhia, né? De gente como a gente. Muitos aí levantaram as mãos. E alguns eu já sabia. Porque por muitos deles, muitas vezes eu fui acolhida. Talvez nem todos saibam, mas eu não nasci em berço cristão e eu aceitei Jesus no ano de 98, lá na igreja da Barreirinha de Madeira, lá na vila. E naquela época eu tinha 15 anos. Eu era uma jovem, adolescente, né? Descobrindo muitas coisas. E naquela época, acreditem, eu fui acolhida por mulheres e homens, filhos de Deus, que cuidaram de mim. Que muitos a gente nunca vê aqui na frente. A irmã Regina, a Valdete. Depois de um tempo, eu fui lá para a igreja do Gramado. E lá fui acolhida pela Ana, pela Beth, pela Val, pela Udinha, pela Tereza. Tantas mulheres que Deus colocou na minha vida para que me acolhessem, me abraçassem
e pudessem me ajudar a seguir adiante, caminhando com o povo de Deus. E eu glorifico a Deus por essas vidas. E eu confesso para vocês que hoje eu me tornei uma dessas pessoas que gosta de receber, que gosta de estar com gente, que gosta de estar junto. Na pandemia sofri um pouco, né? Porque a gente gosta sempre de estar se reunindo. E não era possível naquele tempo. E quando eu olho para a Bíblia, tem uma mulher que eu me identifico com ela. Tem várias, né? Mas essa é uma das que eu mais me identifico. Não sei se aqui alguém se identifica com algum personagem, né? Algum homem, alguma mulher da Bíblia. Mas às vezes a gente lê a palavra de Deus e vê, essa aqui sou eu, esse aqui sou eu, né? E cada vez que eu leio o texto que fala sobre Marta, Maria e Lázaro, eu penso aí, olha aí, essa Marta sou eu. Quando eu escuto Marta, por muito tempo eu ouvia, eu sentia um peso, sabe? Porque eu via a Marta lá na história dos irmãos como uma vilã. Parece que ela representava o lado ruim da história. Parece que ela atraía tudo que não era bom. E eu olhava para ela e pensava assim, essa sou eu. Porque a Marta, ela foi orientada por Jesus, no momento de confronto com ele, de que a irmã dela que estava escolhendo a melhor parte. Mas e ela? E aquilo pesava muito para mim. Até o dia que aqui, bem aqui, acho que o púlpito ainda era diferente, né? Que a gente passou por uma reforma, mas foi aqui. Que uma filha de Deus, ela ministrando a palavra, ela falou com a gente que lá no momento que ela estava passando a roupa, ela tinha o costume de orar. E aquilo me chamou muito a atenção. E eu falei, poxa, passando a roupa. Nem todos gostam de passar roupa, não é verdade? E aí você vê que uma filha de Deus passa a roupa orando. Né? A coisa parece que não encaixa. Mas aquela palavra para mim soou como uma libertação. Porque depois daquele dia, nos afazeres do lar, incluindo passar a roupa, porque eu gosto de passar roupa, eu percebi que eu poderia estar aos pés de Jesus, mesmo nas minhas atividades domésticas. E eu sei que aqui na igreja não são só as mulheres que fazem atividades domésticas. Glória a Deus pelos homens que fazem atividade doméstica. Amém? É bênção de Deus, né? Então, isso me fez entender que não é apenas lá no meu quarto, com a porta fechada, que eu posso entrar e orar. Eu posso orar dentro do meu lar, em qualquer lugar. E se há um momento e um dia, um tempo que eu não tenho como entrar na porta do meu quarto, no meu quarto e fechar a porta, eu posso permanecer em constante oração e comunhão com o meu Deus. Porque Ele habita lá na minha casa. Então, eu também entendi que através das minhas atividades domésticas, eu também posso estar rendida ao meu Senhor. E eu quero ler com os irmãos Colossenses 3:23, que nos diz assim, que tudo o que nós fizermos, nós devemos fazer de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então também entendi que quando eu estou lá na minha casa, lavando a louça, passando a roupa, fazendo várias atividades, eu estou servindo ao meu Senhor. Porque tudo, a gente precisa fazer como se estivesse fazendo para Ele. Aqui não está dizendo tudo na casa do Senhor, tudo que está relacionado ao reino de Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é completo. Quando a gente sai daquela porta para fora, continuamos habitando no reino de Deus, queridos.
Então, lá na nossa casa também faz parte. E eu trouxe algumas coisas aqui hoje para exemplificar essas atividades. Quando vocês virem os objetos, se vocês identificarem ou lembrarem de alguma coisa que a gente pode fazer com eles, vocês podem falar em voz alta, tá? É um exercício mesmo. Fritar ovo, olha, ó, já teve 2, né? Fritar ovo. Estender a roupa. A gente glorifica Deus fritando ovo, estendendo a roupa, será? Fazendo um bolo. Que gostoso, hein? Com essa chuvinha, um bolinho. Secando a louça. Glória a Deus. Mas antes de secar, tem que lavar a louça. Calma aí que eu chego lá. Passando roupa. Na mesa posta, olha lá, Deus sendo glorificado. Depois a gente arruma essa bagunça aqui, viu, gente? Tudo isso é verdade, arrumando o quarto, decorando a sala, tomando banho. Essa aqui acho que não vai dar para secar, não, mas a toalha de banho podia ter vindo também, né? Então, aqui são alguns dos exemplos das atividades que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que glorificam a Deus. Certo dia, o Isaías pregou aqui e falou da montanha de louça e roupa, né, Isaías, que surge. Parece que brota, né, gente? Quando você fala assim, eu vou lavar roupa, aquela montanha triplica. Naquele momento, Deus também está sendo glorificado. E a presença de Deus é permanente. Então, realizando atividades aqui, como essa, é que eu vi que nós podemos exercer o dom da hospitalidade com aqueles que habitam o nosso lar, com aqueles que vêm visitar o nosso lar, com aqueles que vêm se hospedar no nosso lar. E tudo isso com muito zelo e amor. É uma verdade também que a Marta fazia tudo isso com zelo, com amor, com cuidado, mas ela era meio irritadinha, né? Tipo, bem decidida, né? Tanto que ela teve um momento de indignação e foi logo confrontando Jesus. Está lá em Lucas 10:40, que diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Jesus, com seu imenso amor e bondade e sabedoria, de um jeitinho só dele, respondeu que Maria havia escolhido a melhor parte. E sutilmente, entre linhas, ele disse para ela: dá uma revisada aí nas tuas prioridades, colocando em primeiro lugar os valores eternos. E nessa hora eu fico pensando, se eu fosse a Marta e Jesus tivesse perguntado para mim, ou falado para mim, como disse para ela, o que eu ia responder para o mestre. Aí eu abro um paralelo, porque daí eu já lembro lá em casa, quando eu estou meio indignada, irritadinha, assim, que daí eu falo para o Gustavo: você não vai tirar o lixo hoje, é dia de passar lixo, você não vai secar a louça. E eu já estou com uma resposta bem pronta, assim, irritada na ponta da língua para falar para ele, sabe? É só lá em casa que acontece isso? Pois é. Meses depois daquela visita
aquela visita que aconteceu ali em Lucas 10, 38, 42, Lázaro ficou doente. E rapidamente as irmãs pediram para chamar Jesus. Só que Jesus, ele estava muito distante dali. E ele recebeu essa notícia e continuou ali para terminar o que ele foi ali para fazer. Isso durou mais 2 dias. Quando Jesus terminou o que ele tinha para fazer, ele falou, agora sim, agora vamos lá. E os discípulos, o que adianta ir agora, né? Só que Jesus já sabia o que tinha acontecido. Jesus já sabia que Lázaro havia morrido. Mas mesmo assim, ele foi, porque ele é Deus. E ele sabia que quando ele chegasse lá, o que estava para acontecer iria glorificar o nome de Deus Pai. E ali aquelas pessoas iriam reconhecer quem ele era. O Filho de Deus, enviado de Deus. Então, quando ele foi, e logo chegando lá em Betânia, está registrado no livro de João 11, do 20 ao 27, vamos ler ele aqui juntos. O começo do texto disse que 4 dias depois, quando ele chegou lá, Lázaro estando morto, dessa vez, quem foi receber Jesus? A Marta. Ela nem esperou ele chegar na casa dela, ela correu para encontrar com ele. Porque ela sabia que ele era o Filho de Deus. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O verso 39 e 40. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Amados, quando a gente segue e lê os próximos versículos desse capítulo e a gente vê que Lázaro ele foi ressuscitado, eu imagino como ficou o coração de Marta. Depois dessa experiência com o próprio Filho de Deus, ela teve um momento anterior onde ele pediu para ela, pare, reflita, veja como estás, mude de comportamento. E na próxima oportunidade, ela estava vivendo o luto. E ela se apressou a mudar o comportamento e a correr para os braços de Jesus. E ela experimentou, junto dele, a vitória. Ela viu o impossível acontecer diante dos olhos dela. E ela tinha certeza que só Deus poderia realizar o impossível. Eu não sei, queridos, em quem nós temos pensado que cremos. A certeza que eu tenho é que devemos e precisamos crer no Criador dos céus e da terra, o Senhor, detentor de todas as coisas, aquele que enviou o seu único Filho para que eu e você tivéssemos direito à salvação.
É nesse Deus que nós precisamos depositar a nossa confiança. É nele que está toda a nossa segurança. E eu só posso me render, né, e querer viver intensamente com esse Jesus. No cuidar, no acolher, no amar, no zelar por aqueles que entram lá na minha casa. Mas naqueles também que vivem na minha casa. O meu esposo, os filhos, o pai, a mãe, os sobrinhos. Mas nunca se esquecer de que Jesus também habita lá, no nosso lar. João, ele registrou um terceiro momento que revela o caráter de Marta. E está lá em João 12, do verso 1 até o 2. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E a Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Aqui, mais uma vez, aparece o exercício do servir, do acolher, do hospedar, que era uma característica forte da Marta. Ela não deixou de fazer isso porque Jesus falou para ela que primeiro, o mais importante na nossa vida, a parte que nunca nos será tirada, é aquilo que nós aprendemos aos pés de Jesus. Ele não disse para ela, você não precisa fazer isso. Ele só alertou ela que o mais importante era aquilo que nós colhemos aos pés do nosso Salvador. E se, assim como eu, você se identifica com Marta, se a sua linguagem do amor está nos atos do serviço, porque eu demorei para entender, mas eu sou serviço. Eu vivo correndo. Se eu vi que tem serviço, eu corro para fazer. Eu faço. Eu tenho que me policiar até para dizer não, porque eu gosto de fazer. E eu também gosto que as pessoas façam. Algumas pessoas estão na linguagem do amor, do toque, né? Da proximidade. Outras da afirmação. Eu estou na linguagem do serviço. Assim como era Marta. Mas isso não pode ser um impedimento para que eu e qualquer um de nós estejamos aos pés de Jesus. A prioridade, o primeiro lugar, sempre será atribuído a Ele. E eu quero finalizar contando para vocês o testemunho que aconteceu comigo agora, no começo do ano. Eu, no último ano e meio, posso dizer assim, eu estou mais ali apoiando o Gustavo na empresa, no escritório, né? E cuidando das atividades domésticas em casa. Eu falei que eu gosto de passar roupa, é verdade, eu gosto de lavar roupa. Eu tenho o meu jeito de cuidar das coisas, tem algumas coisas que... Eu tenho uma diarista que vai lá em casa, eu até falo para ela, isso aqui você não precisa fazer, que eu faço. E num desses dias que eu estava lavando minha roupa, minha e do Gustavo, né? Porque lá em casa só nós dois, mas realmente brota roupa. Quando eu vou lavar, é muita roupa. E eu estava lá lavando a roupa. Eu não me lembro exatamente o dia que isso aconteceu, mas era uma manhã. E eu tive um pensamento em voz alta. Eu não fiz uma oração. E eu falei, Senhor, eu acho que estou precisando de disciplina. Me arruma um trabalho para que eu tenha horário para cumprir. Porque eu estou muito solta. Então, né, não tem muita hora para fazer as coisas, eu mesma que estou me organizando, mas eu acho que isso não está legal para mim. E no mesmo momento, eu continuei pensando e eu pensei assim, bem que o Rogério, lá, meu amigo, podia me indicar para trabalhar numa determinada empresa. Mas foi um pensamento, irmãos. E eu continuei lavando a minha roupa, cantando louvores, hinos. E menos de uma semana depois, chegou uma mensagem no meu WhatsApp,
desse meu amigo Rogério, pedindo para eu entrar em contato com ele. Ele entrou em contato de manhã, eu não respondi, fui responder para ele logo na hora do almoço. E ele falou: olha, Ali, eu queria falar com você porque tem um cliente meu que tem uma funcionária lá de muito tempo, de confiança, que pediu para sair. E eu pensei em você. Então, eu queria saber se você aceita. Porque se você quiser o trabalho, eu vou indicar você. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Irmãos, foi só um pensamento que eu tive lá lavando roupa na minha casa. E Deus estava ouvindo o meu pensamento. E Ele respondeu em menos de uma semana. E eu falei para ele: eu quero. Vamos ver, né? O que vai dar. E aí foi uma correria, tinha que fazer entrevista no dia, eu estava lá na praia, a tia Nira também deu uma ajuda, a internet estava horrível, era tudo online. E acabou que não aconteceu naquele dia a entrevista foi acontecer daqui 2 semanas. E eu estava bem tranquila. Mas aí eu tinha comentado com a minha amiga Neuza, né, alguma coisa sobre a empresa dela. Ela falou assim para mim, na noite que antecedia a entrevista: será que essa entrevista não vai ser em espanhol, não? E eu criei, bem que eu não pensei nisso. E eu não sei falar espanhol. Bom, na sexta-feira eu fiz a entrevista e, para minha surpresa, não era mais surpresa porque eu já tinha sido alertada por uma bênção na minha vida, que era a Neuzinha, né? A entrevista era em espanhol. E eram 2 os entrevistadores. Um CEO da empresa e mais uma moça que trabalha na controladoria lá no Uruguai. E eles começaram a falar e eu disse: e agora? Bom, eu tinha pedido oração para algumas irmãs que são próximas a mim, mães de oração, e eu confiei em Deus. A entrevista levou meia hora, eu falei para eles: vocês me entendem? Eles disseram que se eu falasse devagar, eles entenderiam. E, de fato, a gente fez a entrevista, com 30 minutos encerramos. Aí o meu amigo que indicou queria saber como foi e tal. Eu falei: eu não tenho chance nenhuma. Nenhuma, porque a entrevista era em espanhol, não sei falar espanhol. Eu falava em português, eles falavam em espanhol. E ele falou: acho que isso não é um impedimento. Mas eu estava tão feliz de saber que Deus tinha ouvido um pensamento meu, que eu nem estava preocupada com a oportunidade de trabalho, queridos. Porque aquilo transbordou o meu coração. Quando eu vi que na simplicidade do meu lar, lavando a roupa, coisa que eu faço todo dia, eu estava pensei em voz alta, Deus ouviu e Ele respondeu. Foi assim, Ele dizendo para mim: filha, eu estou com você aqui, lavando a roupa. Eu fico com você quando você está lavando a louça, quando você está arrumando a cama, pondo a mesa, servindo. Eu estou aqui, você não está sozinha. Não se faça de indiferente diante de mim. E eu descansei no Senhor. E aí, acho que não deu nem uma semana, eu novamente lá lavando roupa e tal. Tinha voltado de viagem. Aí vocês vão pensar: ela só lava a roupa. Mas eu estava lá de novo, mexendo com as roupas, e veio uma mensagem, né, desse CEO que tinha me entrevistado. E eu não vi na hora, eu vi 2 horas depois. Aí eu falei para ele: eu estava fazendo uma outra atividade, por isso que eu não vi o telefone, né? Enfim, ele me pediu para fazer mais uma entrevista. E daí era um outro CEO lá do Uruguai, que é um grupo bem grande, assim, a empresa. Você conversa com ele. Puxa vida, Senhor, espanhol de novo, outra vez, eu estou reprovada. O resumo, irmãos, é que eu fiz essa entrevista, levou mais meia hora, e no final eu não estava entendendo quase nada, e eu falei: Deus, eu estou perdida, e Ele me deu as boas-vindas. Então, eu não estava procurando emprego, eu pensei em voz alta, por isso cuidem com os pensamentos, porque Deus se faz presente. Não é só na hora que a gente entra lá no quarto e fecha a porta. Ele está em todo lugar.
E Ele responde sempre dando o melhor. Ontem a Gabi falou aqui que Deus deu para ela muito mais do que o que ela imaginava. E Deus deu para mim, não porque eu mereço, mas por pura bondade e misericórdia dEle. Muito mais do que eu mereço, muito mais. E eu glorifico a Deus por isso. Só Ele explica. E eu estou lá, agora, sexta-feira, dia 10, fez um mês que eu estou trabalhando. Essa vaga era para São Paulo. E foi deixado muito claro para mim que eles abriram uma exceção e eu vou trabalhar de casa, aqui em Curitiba. Eu vou precisar viajar, mas eu não vou precisar ficar em tempo integral lá em São Paulo. Então Deus abre portas onde não existem. Deus realiza o impossível. A gente só precisa acreditar, assim como Marta. Crer e ver a glória de Deus. Porque Deus é real, queridos. É para nós, não foi só no tempo de Lázaro. Ele faz hoje também. E Ele tem feito na minha vida. E eu creio que se o microfone estivesse na mão de cada um dos que estão aqui, ou dos que estão em casa acompanhando, ou do que vão ver nos próximos dias esse vídeo, grandes coisas o Senhor tem realizado na nossa vida. Ontem o Isaías falou aqui à noite. E por isso nós estamos alegres. Mas quando Ele não realizar, essa alegria também precisa permanecer. Então, eu quero dizer, continue cuidando. Cuidando dos seus afazeres simples lá no seu lar. Da louça, da mesa. Prepare tudo. Tudo para aqueles que você ama, mas que são amados de Deus, porque você vai estar fazendo como se fosse para o próprio Deus. E eu queria convidar o Ministério Sharon para vir aqui à frente. Esse louvor que nós vamos estar adorando ao nosso Deus agora, ele fala de uma mesa. Ele fala de um Deus que merece toda a honra, de toda a glória. Então arrume sim a sua casa, perfume ela, porque o Rei da Glória é digno. Só Ele merece todo louvor e toda glória. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.